Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como que faz para ser lucrativo no Day Trade da forma correta. Eu vejo que muita gente tem boas técnicas, sabe identificar boas oportunidades, mas tem uma dificuldade tremenda em converter o seu conhecimento técnico em resultados concretos no mercado. Isso é completamente comum, aconteceu demais comigo lá atrás. Eu tinha boas técnicas, mas converter em resultado é outra história. Para você converter da forma correta, tem tudo a ver com execução. Uma coisa é ter técnica e saber identificar oportunidade, e outra coisa é converter em resultado concreto no mercado. Ou seja, uma coisa é saber identificar oportunidade, e outra coisa é executar toda aquela técnica que você tem, toda aquela técnica que você absorveu na prática da forma correta no dia a dia operacional. Então vou mostrar para vocês várias oportunidades de trade para a gente fazer um trabalho bem prático aqui. Vou mostrar todas as oportunidades de trade mapeadas com antecedência lá no time do Excelência Trade. Então a gente faz exatamente esse trabalho de mapeamento dos ativos e a gente pega aí várias oportunidades de trade, todas mapeadas com antecedência. Eu pego as oportunidades, os times vêm junto, né? Então a gente tem toda uma equipe aqui no time da Excelência Trade que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos, sem enrolação, começar com esse vídeo. Pessoal, deixa o dedo no like, com certeza isso aqui vai elevar o seu nível no mercado. Cara, se você prestar atenção em tudo que eu for fazer aqui, você vai sair com uma perspectiva de trade completamente diferente e isso vai colocar dinheiro no seu bolso de fato e de maneira consistente. Então deixa o dedo no like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo insano. Pessoal, olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem uma operação. O resultado dessa operação é esse que está aparecendo aí em cima. E eu vou mostrar para vocês o antes e depois disso aqui. E o que faz você pegar um trade assertivo dessa forma. E como que você faz para manter os ganhos, né? Então a gente está falando de manter ganhos. A gente está falando de repetição de ganhos. No trade, pegar um trade bom, pegar uma operação boa, isso todo mundo faz. Você não precisa ser consistente para isso. Você não precisa ser profissional para isso. Aliás, todo mundo que entra no mercado, uma hora ou outra pega um trade bom, eventualmente pega um trade bom. A questão aqui é repetição de ganhos. E para você ter repetição de ganhos, você precisa ter princípios e seguir princípios. Grava isso. Você precisa ter princípios e seguir princípios. O que isso significa? Significa que você precisa padronizar as coisas, mas não necessariamente você precisa ficar preso em uma forma só de pegar trade específica e você só pega trade se for daquele jeito. Não necessariamente. Agora, os princípios precisam ser sempre os mesmos. Você precisa ter uma base de princípios e seguir eles para você manter uma consistência no seu comportamento, e é exatamente a consistência no comportamento que vai fazer com que os seus resultados, que são gerados pelos seus comportamentos e sua relação com o preço, sejam também consistentes. Beleza? Vamos entender tudo isso. E olha só, pessoal, vamos entender essas operações. Aqui a gente faz os estudos de todos os ativos, tá? Aqui, por exemplo, eu estou no gráfico do mini índice, mas a gente sempre mapeia mini índice, mini dólar, forex, todos os ativos de forex, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, criptomoedas, Bitcoin, altcoins. Todos os dias, inclusive, eu mando aqui no time da Excelência Trade, que é onde a gente faz nossa parte prática, né, dentro do treinamento Excelência Trade, que é uma formação que eu tenho, que é realmente um programa de formação, né? Onde ali eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho referente a todos esses ativos. Todos os dias a gente faz um trabalho muito bacana. Então todos os trades que eu mostrar aqui, de todos os mercados que a gente vai passar, eles são mapeados antes. Eu vou mostrar para vocês o antes e depois para vocês entenderem o que é consistência de fato e o que é você executar as coisas da forma correta. E obviamente, pessoal, ter uma técnica que realmente funciona no mercado com a matemática positiva a seu favor. Isso é muito importante, fechou? Então vamos entender isso aqui. Eu quero começar aqui no EURUSD, aliás, isso aqui é o mini índice. Quero começar no EURUSD aqui com vocês para vocês estarem entendendo exatamente algumas oportunidades. Então aqui, por exemplo, ó, se você for ver onde tem setinha e bolinha, é exatamente onde teve trade mapeado com antecedência. Aqui, por exemplo, a gente mapeou, deu trade. Aqui 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 atrás a gente mapeou, deu trade. Isso aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Se eu vou voltando aqui lá para trás, vai ter mais. Ali em cima tem uma venda muito forte, né? Antes de notícia, Smart Money Concept alinha muito bem com notícias. Aqui a gente está falando de trade profissional. Então a gente está falando de capturas de liquidez, capturas de stop loss, induções, que é exatamente o que o mercado faz o tempo todo. Eu vou te mostrar o porquê que isso ocorre e como que é exatamente esse tipo de raciocínio que vai fazer você ter consistência e repetição de ganhos nas suas operações, que é o que a gente está buscando aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos entender essas operações aqui. Olha só que importante. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa venda. Vou jogar no gráfico de 1 minuto para vocês entenderem toda essa configuração gráfica aqui que a gente tem e todo esse desenrolar desse movimento. Olha só, deixa eu voltar aqui atrás. Então a internet está um pouco lenta, mas vai funcionar muito bem. Olha só, pessoal.
a gente tem esse movimento. Se eu jogar aqui no material didático, olha só que bacana. A gente tem a possibilidade de uma entrada de risco, que eu vou mostrar ali para vocês agora, que é exatamente uma compra que a gente teve. E a gente tem a possibilidade de entradas, por exemplo, a favor do flow. E existem uma série de outras possibilidades que eu sempre mostro para vocês, utilizando técnicas institucionais, utilizando Smart Money, Wyckoff, Elliott, esses conceitos mais avançados de preço que realmente trazem ali a consistência para você no mercado. E são muito simples se você aprender da forma correta, beleza? Então, a entrada de risco, por exemplo, muita gente às vezes quer pegar trade em order block. A pessoa identifica uma região e ela acha que aquela região é um order block. Pessoal, para ser um order block de fato, ele precisa de vários conceitos. Por exemplo, ineficiência. Então, o bloco que gera uma ineficiência, que é isso aqui, tá vendo? Pavis, eles não se encontram, tá vendo? E tem esse deslocamento forte no meio. Então, a gente tem um candle verde, por exemplo, com pavio, normal. Depois a gente tem um candle muito explosivo, né? Relativamente veloz, cheio, que desenvolve exatamente dessa forma. Depois a gente vai ter outros candles com pavis também. E esse pavio não se encontra com esse pavio e no meio tem esse deslocamento forte. Isso aqui a gente entende que tem um buraco aqui, ó. Isso aqui a gente chama de ineficiência, tá bom? Então um order block, por exemplo, para ele ser um order block de fato, ele precisa gerar uma ineficiência. Para trazer ali para realmente provar que não é só um candle, é realmente uma zona de order block. Então tem vários detalhes que mudam completamente a forma como que você opera, tá? E aí, outro detalhe, esse bloco ele pode ser válido, mas será que está válido a sua entrada nesse order block? São coisas diferentes. Para você realmente poder montar a operação nesse order block que já foi considerado válido, e ele é bom, ele é forte, ele tem várias características de força, é o preço fazendo uma indução antes de chegar nesse bloco. Se ele não induz antes de chegar no bloco, já vou te explicar o que seria essa indução. Mas se ele não induz antes de chegar na região de demanda, na região de oferta que você está observando, o que o mercado vai fazer 90% das vezes? Ele vai utilizar a região de demanda, a região de order block, a região de oferta, a região de demanda como indução. E ele vai falhar a região. E ele vai buscar mais embaixo. Depois ele vai desenvolver, ou então ele vai até furar mesmo e não vai dar em nada. Tá? E vai limpar os stop loss de todo mundo que entrou na zona de demanda. Nesse caso é de demanda, né? Mas poderia ser uma zona de oferta, enfim. Então, se ele não cria a indução antes de pegar na região, a própria região se torna a indução, isso 80%, 90% das vezes, tá bom? Então, o que seria essa indução, por exemplo? Indução é o preço criar alguma coisa, alguma configuração antes de realmente chegar numa região interessante institucional para induzir os trades a montarem posições antes da hora, beleza? Então aqui, por exemplo, é a zona que o preço tende a querer buscar porque é um order block institucional e o institucional que move o preço. Então essa é uma região de interesse para os participantes do mercado. E quem são os participantes? Somos todos nós? Com certeza. Mas quando a gente fala os participantes do mercado, a gente está falando da ação institucional. Vários e vários institucionais que vão negociando nos preços e fazem de fato as movimentações, fazem as manipulações, que é coisas que a gente vê frequentemente. São aqueles movimentos muitas das vezes que vão lá, te estopam e depois o mercado segue a seu favor disparado, desenvolve bons movimentos. Você já deve ter visto isso várias vezes. Eu já vi muito isso lá atrás e a gente conserta essas coisas para a gente crescer com essas coisas, né? A gente vê as coisas, a gente aprende com as coisas e a gente cresce com as coisas. Então você tem que entender que as melhores oportunidades de trade elas só se dão depois que esses eventos ocorrem, depois que a maioria dos traders foi estopados. Então se você quer executar a sua técnica da forma correta, que é exatamente o tema do vídeo de hoje, para você ter a consistência e a repetição de ganhos, igual eu estava comentando, você precisa entender que a oportunidade de trade verdadeira se dá depois que a maioria dos traders forem estopados. O que significa isso? Indução. Então, por exemplo, esse nível de suporte criado aqui, tá vendo? Criou um nível de suporte. Muita gente vai ser induzida, né, a entrar nesse nível de suporte, comprar no nível de suporte, porque todo mundo entende que comprar num nível de suporte é um bom negócio. Então a gente tem que ter esse tipo de raciocínio para entender o real interesse do preço, para você montar boas posições e aplicar sua técnica da forma correta e ter repetição de ganhos, beleza? Então muita gente é induzida a comprar nessa região, enche aqui embaixo de stop loss, beleza? Enche aqui embaixo de stop loss e aí a gente vê o que? O preço vindo aqui embaixo, estopando todo mundo, buscando de fato a região de demanda e aí sim ele respeita na maioria das vezes a região de demanda porque teve essa indução antes. Se ele vem direto no bloco, não tem indução nenhuma. Ele simplesmente só vem e pega no bloco. A chance dele furar o bloco e fazer isso aqui é muito grande, ou então nem segurar, né? Porque o bloco se torna indução, igual eu estava comentando. E aqui a gente tem um flow de tendência, tá vendo? Muita liquidez em cima de topos de uma tendência de baixa. Tendência de baixa, maior liquidez está em cima dos topos. O que é liquidez? Stop, né? Principalmente stop loss, nesse sentido que eu estou comentando aqui com vocês, é stop loss. A liquidez é muito amplo. Ordem de compra, ordem de venda, tudo isso é liquidez.
Então os stop loss, eles nada mais são do que ordens de compra ou venda. Nesse caso, se são pessoas que estão descendo vendido nesse movimento de tendência baixa, os stops de quem está vendido são ordens de compra. Quando o preço vem aqui em cima, ele aciona automaticamente esses stop loss, ou seja, ele aciona automaticamente muitas ordens de compra no mercado e isso fornece liquidez para os preços e para os movimentos. Tá? Então, isso aqui é uma tendência baixa, maior liquidez está em cima dos topos, você vê o preço visitando em cima de topos, configurando configurações de venda, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. Por exemplo, isso aqui é uma mudança de caráter, o choque da análise SMC, muito vantajoso quando está bem posicionado, quando está dentro de contexto, quando é desenvolvido da forma correta, igual eu vou mostrar para vocês também, para você montar posições a favor de tendência da forma correta também. Então vamos entender tudo isso aqui no gráfico agora, pessoal, vamos lá. Então aqui a gente tem esses cenários que eu pontuei com vocês. Olha só. Aqui a gente tem exatamente o exemplo da entrada de risco que eu comentei com vocês agora. Então a gente tem a zona de order block. Olha só esse order block. Vamos entender ele aqui brevemente só para vocês saberem a questão que eu falei que ou é só um candle ou é realmente uma zona de order block. Deixa eu subir o tempo gráfico para a gente encontrar aquele de tempo gráfico maior. Ah lá, isso aqui é um order block. Por que isso aqui é um order block? Olha a manipulação nesse movimento. Olha essa puxada para baixo aqui, ó. Olha a puxada para baixo que o preço faz, logo ele engata para cima, ele quebra para baixo de novo e ele explode para cima e depois ele vai embora. Isso aqui é um movimento de 1, 2, 3. Quebra de estrutura, isso aqui chama BOS dentro do Smart Money Concept e isso é requisito essencial para validar uma região de order block. Então aqui a gente tem possibilidade de ter um bloco, só que será que tem um movimento forte saindo dessa região? Porque se não tiver um movimento forte saindo dessa região, não é uma região de order block. Ele sai realmente forte dessa zona. Então, beleza, mais um requisito importante para ser uma região de order block. Gerou ineficiência? Porque quando tem ineficiência, a gente sabe que tem alto potencial de participação institucional na zona, participação institucional no movimento. E quando a gente está falando de order block, é porque tem participação institucional, porque o order block é institucional. Na verdade, aqui dentro, o que está acontecendo dentro do order block? Uma compra institucional no atacado. O que significa isso? Traders comprando muito de uma vez só. Traders institucionais, né? Comprando muito de uma vez só, compram por meio de blocos que chamam no mercado e eles geram esses movimentos. Então aqui a gente tem essa ineficiência que está onde, pessoal? Deixa eu só marcar aqui para vocês já entenderem a entrada lá. Porque, cara, se não for uma região de order block de fato, não vai ter chance. Não vai ter chance do preço respeitar consistentemente. Vai respeitar de vez em quando. Aquilo que eu falei, pegar um trade bom todo mundo pega. A gente está falando sobre repetição de ganhos. Então a gente tem que seguir princípios, beleza? Esse aqui é um dos princípios, por exemplo. Zona de demanda tem que ser uma zona realmente de demanda, tem que ser um order block, tem que ser um order block de verdade, beleza? Então aqui a gente tem pavis no candle preto, tá vendo? Que é o candle anterior ao deslocamento forte, aí a gente tem de fato o deslocamento forte, veloz, e depois a gente vai ter no próximo candle pavis aqui também, tá vendo? Os pavis eles não se encontram, então a gente tem aqui esse buraco, inclusive esse movimento que vem aqui embaixo é a entrada que pouca gente conhece, mas é a entrada dentro do Smart Money Concept de FVG, Fair Value Gap, porque esse buraco que chama ineficiência, ele também chama FVG, também é uma Fair Value Gap. E muita gente às vezes fica querendo pegar o trade na Fair Value depois que o preço vem mitigar, igual mitiga o order block. Só que normalmente o trade correto em Fair Value é exatamente aqui, por exemplo. Ó. Ele deixa a Fair Value, logo ele vem buscar. Ó, como é que ele mitigou a Fair Value aqui, tá vendo? E aí você já pega o trade de continuidade de tendência. Eu não gosto muito desse tipo de operação, mas é exatamente assim que funciona. Fechou? Mas beleza, então tem a ineficiência, logo esse order block ele é um order block de qualidade. O que precisa ter para a gente poder entrar nesse order block? Precisa criar uma indução antes de mitigar a região, senão não vale. Porque senão a região em si vai ser a indução e o preço vai furar o bloco. Depois ele pode até desenvolver, mas ele vai furar o bloco. E aqui, pessoal, o que ele faz? Nível de suporte. Olha o nível de suporte nítido sendo criado. A gente pode jogar lá num minuto de novo, para a gente sempre fazer essa dinâmica de macro e micro, navegar entre os tempos gráficos em busca de encontrar contexto, em busca de identificar o real interesse dos preços. É assim que você opera como um profissional. Não dá para ficar usando as coisas de forma rasa. Você não precisa ficar usando técnica complicada para lá e para cá. Você só precisa entender a realidade do mercado e se aprofundar e virar um especialista nesse tipo de técnica que você realmente viu que faz sentido. Então você tem que repetir aquilo trocentas vezes para criar experiência. Então aqui ele faz exatamente um nível de suporte muito importante. Ele enche aqui embaixo de stop loss, então está cheio de liquidez aqui embaixo. Entre o nível de indução e a zona de order block institucional, realmente um order block, igual eu mostrei para vocês, forma então a piscina de liquidez quando é assim. O preço busca aqui embaixo, pega a região de order block, você tem a possibilidade de entrar nesse trade. Olha só a gente mapeando essa configuração. Aqui a gente está ali em Nasdaq, deixa eu mostrar esse trade exatamente aqui. Ó. Ah lá. A gente mapeando isso aqui no time da Excelência Trade, exatamente esse ponto
ontem, né? Um dia atrás, porque esse movimento foi ontem. Então, foi exatamente essa compra, o time surfou esse movimento e aproveitou essa movimentação. Você pode até ver aqui, ó, o Adão lá do time passou na mesa proprietária, inclusive, primeira fase, né, da mesa proprietária com esse trade. Olha lá, melhor investimento que fiz, sem sobra de dúvida. Pedro passei numa mesa já, aí ele explicou aqui a história dele momentaneamente, mas o time realmente aproveitando esses movimentos. Então, o Henrique também pegou aquele movimento, vários do time surfaram. Então a gente tem essa compra que foi muito interessante. Depois aqui em cima a gente vai ter uma venda, pessoal, muito boa também. Exatamente com o raciocínio daquele outro que eu mostrei aqui para vocês do material. Que isso aqui também é muito vantajoso, é a forma correta, inclusive, de pegar trade a favor da tendência de forma profissional, para repetição de ganhos. Tá? Sempre lembrando sobre isso, porque às vezes eu posso falar uma coisa aqui e você fala, mas eu já vi o preço fazendo isso que você está falando que não vai fazer. Mas, pessoal, lógico que o preço faz de tudo, né? A questão é que quantas vezes ele faz isso e não funciona, entende? Então eu estou falando sobre repetição de ganhos, pegar um trade bom ou outro, a gente vê toda hora o mercado desenvolvendo uma coisa ou outra toda hora, né? É exatamente como funciona. Então se você for ver aqui, pessoal, a gente tem um flow de baixa, tá vendo? Uma tendênciazinha de baixa, inclusive lá para trás no gráfico, se for puxar, a gente vai ter uma tendência de baixa, tá vendo? O preço está vindo de uma queda grande. Então esse seria o flow secundário. A gente sempre alinha no day trade secundário com terciário. Tendência secundária com tendência terciária. A tendência secundária normalmente quando você tira o zoom, quando você sobe o tempo gráfico. No caso, esse caso é de baixa a tendência secundária. E aí você normalmente pega a favor da tendência secundária e contra a tendência terciária. Qual que é a tendência terciária? A tendência menor. Então você dá o zoom, você vê a terciária. Olha só, você vê aqui topos e fundos ascendentes, tá vendo? Isso aqui é uma tendência terciária. Você tira o zoom, você vê a secundária, que é a principal, que é de baixa. Então você vai pegar contra a terciária a favor da secundária na maior parte do tempo. Claro que você pode pegar contra a tendência, igual esse aqui, por exemplo, foi contra a tendência. Por quê? Tem contexto suficiente para isso. Sempre falo isso com o pessoal, então tem esses detalhes. Mas quando é a favor do flow com essa dinâmica de secundária e terciária, é uma confluência a mais, tá? Não é que é melhor não, mas é uma confluência a mais. Então aqui, pessoal, o que é esse cenário? Se é um flow de baixa, onde que está a maior liquidez e a liquidez mais forte? Onde que está localizado os stop loss da grande massa? Onde está localizado os stop loss dos traders varejistas? Em cima de topos. Então aqui em cima desse topo, cima desse topo, cima desse topo. Então o preço capturando a liquidez dessas zonas, ele precisa esboçar uma configuração de venda. Se ele desenha uma configuração de venda depois de capturar a liquidez em cima de topos, nesse flow todo de contexto, a gente tem ali uma oportunidade de venda muito forte. É exatamente o que ele faz. Ó, ele vem subindo, 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 ele visita em cima dessa região, está cheio de stop loss em cima de topos assim, igual eu estou pontuando. Estando aqui em cima, ele está em posição de captura de liquidez. E repito, pessoal, agora para quem está aí assistindo até agora, deixa o like, pessoal, não esquece, porque isso que eu vou falar é muito importante, aquilo que eu estava falando. Basicamente, as verdadeiras oportunidades de trade são aquelas desenvolvidas em posição de captura de liquidez. Então, se você vê lá um padrão gráfico, cara, esse padrão gráfico ele precisa estar em posição de captura de liquidez para ele ser realmente vantajoso para você pegar e repetir ganhos pegando trades em cima dele. Pegar vários trades bons. Eventualmente, às vezes não vai funcionar, claro, nada é 100% no mercado, mas você vai pegar vários trades bons por conta disso. Mudança de caráter, por exemplo, que é uma baita configuração de compra ou de venda, que no caso perde fundo, então é de venda, né? Então, mudança de caráter é quando o preço quebra um fundo com um movimento desse, forte, tá vendo? Então, ele vem subindo, 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 ele, bum, quebra um fundo. Isso aqui é um potencial mudança de caráter. Isso aqui é muito bom para venda ou para compra quando quebra um topo. Só que isso aqui só funciona quando está em posição de captura de liquidez. Qualquer coisa, qualquer técnica que vocês forem utilizar, só vai funcionar de forma consistente depois que a maioria dos trades forem estopados. Então, quando o preço está em posição de captura de liquidez, significa que ele acabou de visitar uma região que estava lotado de stop loss, que o mercado induziu muita gente a montar trades antes da hora. O pessoal montou o trade em cima de uma configuração, a configuração falhou e o preço foi lá e limpou toda a liquidez. Tá? Então, é exatamente igual isso aqui. Muita gente é induzida a entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui. Por quê? Porque a tendência é de baixa e aqui é um topo expressivo. Muita gente acha que o topo vai ser respeitado e o preço não vai. O topo é uma proteção para a tendência de baixa. Então aqui em cima enche de stop loss. Quem está descendo vendido lá de cima vai fazendo condução de stop. Vai colocando os stops em cima de topos. Então, cara, o preço visita aqui em cima, ele limpa muita liquidez. E aí olha só o desenvolvimento que ele faz.
ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa de 3 ondas, inclusive, ó, faz 1, 2, 3. Quando ele quebra fundo no movimento de 3 ondas, mostra que essa movimentação de 3 ondas chama BOS dentro da análise SMC e a quebra do fundo chama mudança de caráter. Então, quebrou por 3 ondas fazendo BOS, tem a confirmação para essa quebra de fundo, exatamente a confirmação para o choque, para a mudança de caráter. O preço volta em A, B, C, muito comum. Aqui em qualquer lugar que você montar esse trade, você vai ter um risco-retorno vantajoso, porque a gente está falando de uma configuração de 1 minuto, que a gente já vem descendo o tempo gráfico, né? A gente analisou o flow lá nos 5 minutos, a gente buscou aqui o ponto de entrada no 1 minuto, então o risco fica muito baixo e o retorno muito alto. Então qualquer trade que você monta aqui nessa operação, qualquer lugar que você monta o trade aqui, depois que ele busca o teste, pode ser nesse primeiro teste, pode ser depois que ele faz a onda C aqui em cima, não tem problema. Você vai estar com um risco muito baixo. Olha só, para quem opera Forex aí, você vai ver. Igual lembrando, aqui a gente faz estudos de todos os ativos, inclusive lá no time de Excelência Trade, a gente mapeia todos os ativos todos os dias e eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho para a gente fazer essa parte prática e para mostrar para todo mundo que, de fato, a metodologia que a gente utiliza funciona 100% para todos os mercados. Beleza? Vou puxar só nesse primeiro movimento aqui. Só nesse primeiro movimento, a gente está falando de 8 vezes o risco-retorno. A gente está falando aqui, pessoal, de um trade, se você arrisca R$100, que é uma pizza, por exemplo, se você arrisca R$100, você faz mais de R$800 nesse trade aqui, tá? Nesse trade, 100% mapeado, inclusive com antecedência aqui no time do Excelência Trade. Olha só, a gente mapeando exatamente essa configuração, foi aqui um pouco mais para frente nesse conteúdo. Olha lá, ó, a gente visualizando a possibilidade. Se ele desenvolvesse aqui embaixo, ia ficar interessante, mas ele não desenvolveu. Então, seria em cima dos topos lá o ponto mais justo para esse desenvolvimento, tá vendo? Que é exatamente aquela configuração ali em cima. Ó, aqui seria um ponto bom ou em cima dos topos. Então, ele vai lá em cima dos topos, desenvolve o movimento, é exatamente ali então que a gente pega a operação. Se ele desenvolvesse embaixo, era um ótimo negócio, porque em cima desses topos está tendo muita liquidez também. Só que ele não desenvolve nada. É aquilo que eu falei, preço captura liquidez, beleza, você já chama atenção. Agora, o que vai gerar uma oportunidade para você participar? Uma configuração que se alinhe com a captura de liquidez. Se ele não desenvolve essa configuração, a gente não tem ali uma oportunidade de trade. Então, ele captura a liquidez e precisa desenvolver uma configuração. Então, aqui ele veio subindo, 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 ele chegou em cima desses topos e não desenvolveu nenhuma configuração boa. Então, não tem trade. Aí, ele continua subindo, subindo, visita outra zona. E agora, ele desenvolve a configuração. Opa, então é um trade ali. Então, é muito claro, né, o que fazer e quando você entende o que fazer e quando fazer. Perfeito? E faz coisas que realmente você já testou, backtest, já usa por anos e sabe como que aquilo ali gera resultado consistente, fechou? Então essa venda aqui muito boa, muito alinhada. Se você for ver lá em Nasdaq, por exemplo, igual eu estou falando, a gente mapeia todos os ativos, então eu posso puxar qualquer gráfico aqui que eu vou encontrar oportunidade de trade com essa metodologia, com todas as técnicas que a gente utiliza institucionais. Mas aqui eu não estou buscando por qualquer trade, estou buscando por trades que a gente tem ali o antes e depois para vocês entenderem como que você mapeia e faz a análise da forma correta. Então aqui, pessoal, a gente tem um cenário estrutural. Quando o preço está andando de forma lateral dessa maneira, ele está fazendo um negócio que a gente chama de criação de liquidez. Por quê? Porque o trader varejista, o trader comum, ele vê esse tipo de cenário, um suporte nítido aqui embaixo, uma resistência nítida aqui em cima, ele quer ficar clicando nesse tipo de movimento. Ele quer comprar aqui embaixo, ele quer vender aqui em cima, ele vai sendo frustrado no movimento muitas das vezes, porque esse movimento não dá em nada, ele fica aqui encaixotado e isso é um estoque de liquidez para o mercado, tá bom? Então, aonde que está a maior liquidez nesse tipo de cenário? Embaixo de fundos nivelados, em cima de topos nivelados. Então, aonde o preço vier aqui e ele desenvolver uma reação contrária muito boa e desenvolver uma boa oportunidade nessa reação, a gente tem uma oportunidade de trade. Nesse caso, ele vem aqui em cima, de fato, que fazia muito sentido ele de buscar essa liquidez em cima dos topos, porque ele está num flow aqui bem de esticado, né? Ele está numa esticação insana aqui nas Nasdaq. Independente de qual ativo você opera, igual eu estou falando, pessoal, vou trazer exemplos aqui de todos os ativos, porque isso funciona exatamente igual para todos eles. Então a gente está subindo bastante, inclusive está limpando liquidez desses topos nivelados lá de trás, no 15 minutos, tá vendo? Então se fosse em cima dos topos ali a captura de liquidez nessa estrutura micro, ficaria mais alinhado ainda. Então se você for ver, é exatamente o que ele fez, ele capturou a liquidez em cima de topos, a gente pode puxar aqui para vocês darem uma olhada nesse mapeamento sendo feito antes aqui no time da Excelência Trade, que foi exatamente aqui. Olha lá, a gente mapeando exatamente a possibilidade dele indo ali em cima e fazendo uma mudança de caráter nessa zona, a gente teria uma venda naquele ponto de teste para surfar esse movimento. Um dia atrás também, olha lá, foi ontem também esse mapeamento. Então você vem aqui em cima, você vê que ele está capturando a liquidez, você vê que ele faz a mudança de caráter perfeita. Exatamente aqui ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa,
com interesse em preços mais baixos, tá vendo? Com ineficiências na movimentação, mostrando potencial participação institucional no movimento, inclusive depois aqui mostrou muita ineficiência. Volta para o teste aqui em cima que você já monta esse trade, porque aqui já está nítido, para surfar todo esse movimento de baixa, que foi um movimento muito bom, né? Um desenvolvimento de retorno insano. Olha só como é que ele cai lá para baixo, um desenvolvimento muito grande. A gente está falando aqui de uma operação com um risco extremamente baixo e um retorno explosivo lá para baixo. Então isso tudo, pessoal, é muito importante, porque você arrisca muito pouco, tem altíssima assertividade e é exatamente assim que você repete ganhos, né? Mantendo princípios. Percebe que os princípios eles são muito parecidos, mas as oportunidades são completamente distintas umas das outras, mas tem os mesmos princípios. É consistência nos princípios que vai fazer com que seus resultados também sejam consistentes. Essa sacada, cara, ela é extremamente importante, beleza? E aí você pode olhar para essa mudança de caráter e falar assim, cara, isso aqui no 1 minuto é muito difícil de identificar em tempo real. Pessoal, isso aqui está sendo desenvolvido exatamente no ponto que a gente comentou ali, tá vendo? Exatamente na região. Então, tudo que está sendo desenvolvido antes, você já sabe que não vai fazer sentido. Pode fazer mudança de caráter, pode fazer qualquer tipo de configuração de venda ou de compra em qualquer lugar por aqui que não vai interessar. Por quê? Porque você já sabe o que você quer ver e você já sabe aonde que você quer ver. Então, o preço vindo aqui em cima, ele chegou exatamente no ponto que você está de olho. Quando ele está no ponto que você está de olho, ou seja, na posição de captura de liquidez, você sabe que estando em posição de captura de liquidez é aquela afirmação que eu acabei de trazer para vocês. É exatamente ali que ele tem que desenvolver alguma configuração de compra ou de venda, nesse caso, liquidez em cima de topos, então tem que ser de venda. E, cara, qualquer sinal de venda que ele gerar ali alinhado, dentro do seu conhecimento, que você adquire com o tempo, você tem um cenário muito assertivo de trade. Você tem que pegar a operação. Então isso aqui, em qualquer lugar no gráfico, é difícil de identificar e em qualquer lugar do gráfico a chance de não funcionar é muito grande. Aqui só funciona por quê? Porque está dentro de contexto completamente. Está acontecendo aonde? Na posição de captura de liquidez, exatamente no ponto gráfico onde ele tinha que desenvolver. E desenvolveu. Então quebra o fundo, esse movimento testa e bum, desenvolve o movimento tela embaixo. É exatamente o tipo de trade que eu estava comentando ali com vocês. Fechou? Então, aqui também mostra muito, né, como a repetição dos princípios é o que traz a consistência. Você pode puxar aqui em Cardano, por exemplo, olha só que é uma criptomoeda, tá vendo como que a gente vem passando em todos os ativos, fica muito claro isso. Inclusive, pessoal, a gente tem um grupo no Telegram, que não é esse aqui, né? Esse aqui é o nosso grupo lá do Treinamento Excelência Trade, onde aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente faz todo o trabalho prático, tá vendo? A gente tem toda uma dinâmica aqui, time de Forex, time de B3, time de cripto, que eu vou trazendo tudo que a gente está observando, a gente vai fazendo todo o diálogo, a gente faz a parte prática do programa de formação que é o Treinamento Excelência Trade, que é muito além de um curso, muito além de uma mentoria, né? Não tem um curso, não tem uma mentoria. O que eu tenho é, de fato, um programa de formação para a gente conseguir trabalhar teoria e prática para gerar realmente o resultado. O objetivo é sempre esse. Então, todo mundo, cara, um índice de consistência absurdo aqui, igual vocês sabem muito bem, quem acompanha sabe, conhece o time do Excelência Trade, sabe muito bem como funciona. E aí, pessoal, tirando esse grupo aqui, a gente tem o grupo gratuito do Telegram, né? Que é exatamente onde a gente tem ali vários conteúdos, o link está aí na descrição se você quiser participar, vale muito a pena, porque de fato está lotado de conteúdo de ouro. Estou sempre por lá toda semana, sempre mandando vídeos exclusivos e tudo mais, conteúdos específicos de mentalidade, comportamental, relacionado ao mercado financeiro, relacionado ao trade, que é extremamente importante para você também aplicar as técnicas da forma correta e ter essa repetição de ganho de fato, que é a consistência. Então, e trago muito conteúdo técnico também, vários vídeos exclusivos, vale muito a pena você dar uma olhada lá. Inclusive, meu Instagram também lotado de conteúdo, me siga lá no Instagram, o link está aí na descrição também, fechou? Então, inclusive está aqui na cima da tela também o arroba, né, do meu Instagram. Vamos lá, pessoal. Olha só, esse cenário aqui em Cardano, que é uma criptomoeda, também foi muito bonito. A compra foi exatamente aqui nesse ponto, tá? Para surfar todo esse movimento explosivo lá para cima. E como que a gente mapeia isso aqui? Lembra que eu mostrei aqui em Nasdaq agora há pouco essa lateralização e falei que é uma criação de liquidez? Aqui é a mesma coisa. O que o preço está fazendo aqui? Frustrando o varejo. É isso que ele está fazendo. O preço fica andando de lado assim, ele vai frustrando o varejo, porque ele chama atenção e frustra depois. Ele chama atenção porque o varejo fica querendo comprar aqui embaixo e vender aqui em cima. E o preço não dá em nada, né? Eventualmente até dá. Quem vendeu aqui até se deu bem. Mas, cara, quem comprou aqui embaixo se deu mal. Eventualmente o preço fura para cima. Aí quem comprou até se deu bem. Mas quem vendeu se deu mal. Então, basicamente, ele vai frustrando a maioria dos traders. Quando ele quebra aqui para baixo, ele limpa muita liquidez. Rompe níveis de suporte aqui embaixo. Induz muito trader a entrar vendido, então tem indução para lá, indução para cá nesse tipo de movimento. Ele visita principalmente embaixo desses fundos, que está cheio de stop loss, principalmente abaixo dos pavis.
e ele captura toda essa liquidez. Se ele desenvolvesse aqui uma configuração de compra muito boa, estaria dentro de contexto. Por quê? Porque grande parte dos trades já foram estopados e induzidos ao erro. Então aí sim, qualquer configuração de compra e venda, ela ocorre de forma lisa. Ela ocorre de forma que realmente tende a funcionar e as probabilidades jogam ao seu favor, tá bom? Então a gente estava mapeando isso aqui também, inclusive, em aulas, olha lá. Uma coisa, olha lá o desenvolvimento ali para um movimento como esse, era o que a gente estava visualizando, tá vendo? Nesse movimento aqui em Cardano. Então, ele de fato, ele buscou exatamente aquela zona gráfica. Então, qualquer sinal de compra aqui é um bom negócio. Perceba que ele vem caindo, ele não faz nenhuma mudança de caráter. Ó. Não fez aqui, não fez aqui, não fez aqui. Mudança de caráter tem que quebrar um topo válido, tá vendo? Não consegue quebrar. E aqui ele faz. Você quebra esse topo nesse movimento de 3 ondas. Olha os princípios, tá vendo? Acabei de mostrar alguns cenários com esse movimento de 3 ondas para vocês. Que quebra topos, confirma a mudança de caráter a partir do movimento de 3 ondas, que é o BOS dentro do Smart Money Concept. Busca o teste em A, B, C. Busca aqui a mitigação de uma zona de order block. Qualquer lugar que você entrar aqui abaixo desse fundo de preferência é um bom negócio, tá? Debaixo desse fundo até lá embaixo no pavio, qualquer zona aqui você pode estar comprando, porque vai estar com risco retorno baixo. O stop vai estar barato, aliás, e o risco retorno muito alto, porque qualquer coisa aqui vai desenvolver muito bem, porque tem todo um contexto estrutural já desenvolvido. Você monta o trade aqui e surfa esse movimento até lá em cima. Só para vocês terem uma ideia, olha só o risco aqui. A gente está falando de 0,50%, 0,60%, menos de 1%, é muito pouco, tá? Para criptomoedas, quem opera cripto sabe. E um desenvolvimento, nem vou pôr lá em cima, tá? Vou pôr aqui, beleza? 9 vezes o risco, tá? Você vai mais um pouquinho, 10 vezes o risco. Ou seja, se você arrisca R$100, igual eu te falei lá, que é uma pizza, né? Você basicamente faz R$1.000 essa operação. Então, assim, isso aqui é trade nos 5 minutos, tá vendo? Não é trade que você vai ficar tanto tempo esperando. Não que seja um problema, mas aqui eu estou falando lá de 10h30 da manhã, no sábado, até lá no máximo do movimento. Aí foi já quase de madrugada no sábado já, no final do movimento. Mas até esse ponto aqui, por exemplo, até 6 horas da tarde no sábado. Então, de 10h30 até 6 horas da tarde, o preço desenvolveu todo esse movimento aqui. Você fez R$1.000, por exemplo, você arriscando 100. Se não funcionasse, tem um contexto muito forte, a assertividade está a seu favor, é muito assertivo, como eu mostrei para vocês em vários cenários aqui mapeados. E, basicamente, você arriscaria e perderia R$100 se não funcionasse. Mas a maior chance é que funcionasse e você faz R$1.000. Então, assim, tem que saber trabalhar no mercado da forma correta, tem que ter esses tipos de entendimento que vai ajudar demais vocês a entenderem. E aquele trade lá que eu expliquei para vocês, aqui tem um contexto muito forte aqui nesse trade que eu estava mostrando no início do vídeo, acabou que eu não expliquei o racional dele, que é um contexto muito, muito forte de fato. Se você for ver, pessoal, aqui a gente vai ter um movimento de baixa. Esse trade é contra o flow de alguma forma ou de outra, mas não tem problema nenhum por conta do contexto, igual eu expliquei também. Então aqui você vê que esse movimento de baixa aqui, ó, é um movimento muito forte, tá vendo? Esse é um movimento que mostra intenção em preços mais baixos. Ele tem ineficiências, lembra que eu mostrei para vocês? Ó, ineficiência aqui, ineficiência aqui, os deslocamentos fortes, tá vendo? Os pavis que não se encontram e tudo mais. E esses candles cheios mostrando intenção e mostrando que a oferta presente ela está pressionando. Depois o preço corrige e ele continua caindo de fato. Só que olha só, esse movimento de impulsão e esse que eu acabei de mostrar. Esse aqui, cara, tem muita intenção e esse aqui tem uma característica de relutância, dificuldade em continuar caindo. E isso aqui junto configura uma coisa que é muito importante, que eu ensino muito lá dentro do time do Excelência Trade, que é a configuração de antes caía forte e depois continua caindo, só que fraco. Quando o preço desenvolve isso, pessoal, a gente tem aqui um cenário da perda da qualidade da oferta, tá bom? Então a melhor parte do conteúdo aqui ficou para o final desse vídeo. Se você está assistindo até agora, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque esse tipo de coisa é muito virada de chave. Então quando a gente tem essa configuração, antes caía forte, depois vem caindo, só que continua caindo fraco, você tem a perda da qualidade da oferta. Isso significa que a oferta, ela veio, conforme veio caindo, ela veio perdendo qualidade. E a oferta de baixa qualidade não sustenta preços mais baixos. Qualquer reação de compra, qualquer incentivo comprador aqui, faz com que esse preço suba com facilidade. Tá? Faz com que ele suba com facilidade. Então, se você for refinar no 1 minuto agora, para você visualizar como está sendo desenvolvido todo o movimento, você vai chegar aqui numa conclusão muito interessante. Porque você vê que aqui a gente tem fundos nivelados, então indução, lembra? Depois de todo esse raciocínio, o preço ainda cria uma indução, nível de suporte. Muito trader é induzido a comprar aqui no terceiro toque do suporte. Tá vendo? Ele dá até uma altinha, depois quebra para baixo, estopa todo mundo que entrou nessa indução, que foi o suporte.
busca mais embaixo e aí sim entra o incentivo comprador que eu pontuei e aí sim ele consegue fazer uma mudança de caráter legítima, quebra esse topo nesse movimento de alta, busca o teste e bum, desencadeia esse movimento que subiu até mais depois, mas buscou aqui um alvo de order block que já foi muito bom. A gente está falando de um trade de 3, 4 vezes o risco retorno, quase 5 vezes o risco retorno. Aquilo que eu falei, risca R$100, faz 500. Então é muito importante esse tipo de coisa, esse raciocínio ele é muito forte. Inclusive se você volta lá nos 5 minutos, a gente tem um a mais aqui ainda, né? Se você puxa o RSI para você ver como que está a força relativa da movimentação de preço, você vê que no RSI a gente não renova as mínimas, mas no preço renovou. Tá vendo? Tem mínima, renova a mínima. No RSI não renova. Ou seja, a força relativa não está mais acompanhando a renovação de mínima dos preços. Isso remete a uma demanda entrando de forma escondida, remete a uma fraqueza da pressão da oferta e aquilo que eu falei, qualquer incentivo faz os preços subirem de forma legítima. Fechou? Time, muito obrigado pela presença de vocês aí. Contem comigo demais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários. Vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Entre no nosso grupo do Telegram, que está lotado de conteúdo desse tipo para você aprender, de fato, como que você vai viver do day trade quanto antes. Tá? Pode contar comigo nesse processo. E também me siga lá no Instagram. Me siga lá no Instagram, que está cheio de conteúdo de ouro para vocês também estarem aprendendo tudo isso. Que eu tenho aí o maior prazer de estar respondendo a todo mundo. Fechou? Vamos junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Contem comigo, qualquer dúvida é só me chamar. Fui! Valeu! Valeu, galera! Fui!